Oi, gente, começando a live. Tá tudo certo? Conseguem ouvir? Sim, tudo certo. Maravilha. Começar a falar, Ju? Sim. Já tá? Sim, estamos. Boa noite. Então vamos para mais uma live. Essa live faz parte de um conjunto de lives e conversas que o Movimento Cardume vem realizando já há algum tempo. A live de hoje, a proposta é falar sobre diversidade e a gente vai receber várias convidadas que têm atuação e vivência nesse tema. Eu vou começar me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher cis, morena, de 33 anos, cabelo liso. Eu tô com um lenço, eu uso fones de ouvido branco. Do meu lado esquerdo tem uma estante de livros e do meu lado direito tem uma janela. Então eu vou começar me apresentando e falando um pouco sobre a minha vivência. E em seguida vocês vão ouvir as outras convidadas, né? Então, eu sou a Juliana, eu sou advogada de formação, especialista em direitos humanos. Atualmente eu curso psicologia, que é um segundo curso. Sou uma PLP formada e tenho atualmente sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e fui membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB na gestão passada. Atuei bastante tempo em Jundiaí, nos movimentos de mulheres e dando assistência a mulheres que sofreram violência doméstica. A minha atuação ela é sempre bem interseccional, considerando que todas as violências e as discriminações elas são interseccionais, né? Na minha vivência, eu consegui presenciar muito relato de mulher que me parece que a gente não tem um atendimento muito adequado à mulher que sofre violência doméstica. Então, nesses anos que eu fiz esses atendimentos, eu acabei tendo contato com demandas muito diversas e com situações muito diversas, mas muitas coisas em comum também, né? Era muito comum eu ouvir das mulheres que elas não se sentiam acolhidas na sua denúncia, né? Enfim, no seu desejo de denunciar. E isso envolvia desde o momento da delegacia, todo o processo que envolvia isso, realização de exames. E nesse movimento de ouvir mulheres e entender demandas, eu fui entendendo muitas especificidades e violências diversas, né? Então, mulheres negras vivenciam violências muito diversas das vivenciadas pelas mulheres brancas. Assim como as mulheres trans vivenciam violências bem diversas das mulheres cis. E apesar de todas essas diferenças, eu fui entendendo que existia uma necessidade grande de um atendimento multiprofissional, né? Então, essa mulher que sofre violência, ela sofre violência eventualmente física, mas que tem reverberações psicológicas, né? Então, esse atendimento ele tem que ser considerado no nível psicológico, físico, muitas vezes assistencial, porque muitas mulheres sofrem violência e acabam não tendo para onde ir, né, por dividirem o local que moravam com o companheiro que agrediu. Uma assistência, sem dúvidas, médica e muito, muito importante, uma assistência jurídica, né? Que é o que eu fazia através desses movimentos de mulheres, né? E daí cabe dizer que em Jundiaí hoje, essa assistência às vítimas, ela é feita em grande parte por movimentos de mulheres, né? Então a gente tem em Jundiaí as PLPs, que tem um papel muito importante, a gente tem a Rede Valentes,
a gente tem a Rede Jundiaí 50-50, a gente tem vários movimentos de mulheres que, de alguma forma, acolhem essas vítimas e dão um suporte que devia ser dado pelo município, né? Então, como esse suporte é feito pelos movimentos, não existe uma estrutura, né? Não existe, ele não é sistematizado, né? Porque os movimentos são fluidos, né? Enfim, a gente teve já movimentos de mulheres em Jundiaí que fizeram um papel em Jundiaí e depois de um tempo o movimento acaba, enfim, ou muda a forma de atuação. E a gente não pode esperar que o atendimento dessas mulheres que estão em situação de muita vulnerabilidade dependa desses movimentos, né? Esses movimentos são essenciais, sim, na construção de políticas. Mas o atendimento, ele tem que ser estruturado e ele tem que ser dado pelo município, né? Então, isso é um pouco... é uma demanda que vem da minha própria experiência, mas é uma demanda que, conversando com outras pessoas, nesse processo de conversas que a gente vem fazendo, a gente percebeu que era muito importante. Então, é uma proposta que a gente vem se debruçando para pensar sobre, né? Seria a criação de um centro de referência, algum centro especializado que, de fato, desse um atendimento completo às mulheres vítimas de violência e que, de alguma forma, pensasse a violência para além do resultado final, né? A violência é um processo e a gente tem uma série de agentes que estão imbricados aí nesse processo e que também devem ser pensados nessa política, né? Então, por exemplo, a gente tem a figura do próprio agressor, né? O agressor é uma pessoa que muitas vezes, enfim, não vai preso ou vai preso e depois de um tempo sai. E existe um debate forte sobre a efetividade da prisão. Enfim, eu tenho muitas ressalvas à prisão, né? Aí a gente já faz um outro recorte. A gente sabe que no Brasil quem vai preso é a população negra, né? Então, quando a gente fala de encarcerar esses homens, a gente fala de encarcerar os homens negros, né? A gente não fala de encarcerar todos os homens. E isso tem uma problemática grande, pensando nesse sentido, e existe a problemática da efetividade da pena, né? A gente vê que é bem frequente o homem que eventualmente vai preso voltar a agredir mulheres, né? Então a gente vê que não existe uma efetividade dessa medida. A gente tem em Jundiaí um projeto legal que provavelmente está estacionado em razão da pandemia, mas que era um projeto que chamava Vozes da Consciência, não sei se existe ainda, mas era um grupo de psicólogo, assistente social, que iam até o CDP de Jundiaí realizar rodas de conversa sobre a violência doméstica com os agressores, para que eles entendessem, se entendesse como parte dessa violência e entendessem todo o ciclo da violência e repensassem. Eu sou muito a favor desse tipo de projeto. A gente tem alguns modelos fora do estado de São Paulo muito legais de alternativas penais, né? Eu sou super a favor das alternativas ao encarceramento. E então a gente tem aí uma... Fer, você me avisa quando estiver acabando o meu tempo? Então... Já é bom já ir encaminhando para a gente poder passar. Então, beleza, eu vou finalizar porque tem muita coisa para falar. Mas a ideia é que a gente veja, assim como a violência contra a mulher, a gente veja todos os temas que vão ser conversados aqui de forma bem interseccional. Espero que tenha ficado clara essa minha visão mais interseccional. Então, eu vou passar agora para a Fer. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Fernanda Braencha, também faço parte do Cardume. Estou falando aqui com vocês pela primeira vez, publicamente, então talvez vocês não me conheçam ainda. Quem sou eu na fila do pão? Se fosse um cardume de carpa, né, que fica esperando o pãozinho, assim, no pão, enfim. Eu sou tradutora e audiodescritora. O meu foco profissional é a acessibilidade comunicacional, e essa foi a minha porta de entrada no universo da luta da pessoa com deficiência. Foi por meio do trabalho. Desde que comecei a estudar audiodescrição, eu comecei a ter cada vez mais contato com as demandas das pessoas com deficiência, especialmente a deficiência visual, porque é o meu foco direto, mas eu comecei a ouvir a pessoa com deficiência no geral,
o que já é um asterisco que a gente já pode começar fazendo, porque pessoa com deficiência é um guarda-chuva muito grande, abarca gente muito diferente, abarca demandas muito diferentes. Terminando esse parênteses, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, de pele clara, tenho cabelo castanho, liso e comprido, é bem comprido mesmo, estou sentada, vocês não conseguem ver, mas vai até o quadril. Eu tô com uma pashmina indiana roxa, tô com as unhas pintadas de roxo brilhante também, porque hoje eu vim com a paleta do cardume forte, até meu copo de água, ele tem a tampinha roxa, então hoje eu vim pro rolê, assim. Aqui atrás de mim tem uma janela com cortina e não sei se vocês conseguem ver, mas tem meu derbaque ali atrás também, ó, ao contrário, ali atrás, desse lado. Porque eu faço folclore árabe, eu danço dança do ventre, então por isso que de vez em quando nas minhas lives vocês veem uns derbaque, uns artigos de dança, uns acessórios ali atrás. Enfim, também uso óculos de armação preta, e acho que é isso aí, visualmente. Continuando a apresentação não visual, né, da trajetória. Desde que eu comecei na audiodescrição, eu entrei na audiodescrição por via da tradução, porque a gente pensa a audiodescrição como uma tradução intersemiótica, que traduz a linguagem visual em palavras. Por quê? Porque nós, videntes, a gente se comunica muito de forma visual, não só, a gente também se comunica por som e por texto, mas tem toda uma comunicação gráfica que hoje em dia é muito forte, e a pessoa com deficiência visual acaba ficando de fora disso se a gente não pensar formas de acessibilizar. Isso abriu a minha cabeça para acessibilidade no geral. Como eu estava falando, pessoa com deficiência é um guarda-chuva muito grande, não dá para você colocar numa caixa só, o que a pessoa com deficiência precisa. Que pessoa, que deficiência, em que contexto, não dá para sacar mesmo. Mas a gente pode levar em conta o desenho universal, as propostas do desenho universal em toda proposta que a gente for fazer, e esse é um compromisso que o Cardume está assumindo. Em tudo que for pensar, levar em conta como a gente pode pensar que isso seja direcionado para o maior número de pessoas. Isso vai desde coisas muito físicas que às vezes a gente não pensa, como na hora de construir uma maçaneta, é melhor que ela seja aquela maçaneta compridinha do que aquela maçaneta de bolinha. Porque essa maçaneta comprida, uma pessoa que não tenha a parte posterior do braço consegue abrir com o cotovelo. Essa de bolinha, não. A de bolinha exige que você faça esse movimento com o punho, com a mão. Então, existe uma alternativa melhor. Se vocês pesquisarem na internet o desenho universal, ele tem várias propostas que vão desde essas propostas físicas e arquitetônicas até as comunicacionais, que são as que eu lido mais, sobre como planejar qualquer coisa para o maior número de pessoas. E a gente está estudando bastante isso e levando isso em conta. Mas uma coisa que a gente entende antes de pensar uma solução para um problema, a gente tem que identificar o problema. E essa é parte da nossa proposta, não só aqui, nos debates que a gente vem promovendo debates, e isso é uma coisa que nunca se encerra, sempre vem acontecendo, é uma proposta contínua, mas é uma proposta aqui nessa live também. Eu acho que é uma ordem lógica, antes de responder, a gente pergunta, não tem como inverter isso. Então, antes a gente quer perguntar, a gente quer ouvir quais são as demandas, para, em cima disso, pensar o que a gente pode fazer sobre elas. Então, já vou começar a passar a bola aqui para as nossas convidadas. Mais um disclaimer aqui. Por razões técnicas, a gente não consegue colocar todo mundo junto na tela, mas nós temos 4 convidadas hoje. Além de eu e a Ju, que somos do Cardume, nós temos a Joana Prudêncio, Luciana Viegas, a Vivi e a Sami Fortes. Então, a gente vai dar umas revezadinhas, eu vou fazer esse papel complicado de moderadora, que é tirar uma pessoa da tela para colocar outra, só para a gente não ter problema, para ninguém cair. Então, agora, eu vou me tirar da tela um pouquinho, acho que vou tirar a Ju também, vou deixar nossas 4 convidadas na tela juntas um pouco, mas eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, que é a Luciana. Luciana Viegas, pode falar. Oi, gente, boa noite para todo mundo que está assistindo. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito, muito, muito feliz em estar aqui e eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, sou negra, de pele clara,
tenho o cabelo comprido, preto, mas tá todo trançado, né? Então tô com o cabelo todo trançado. Eu tô na frente de uma estante de livros, e aqui eu tenho alguns livros atrás de mim, e um quadro de uma mulher negra com aquele dizer antigo, né? We Can Do It, e o livro da Angela Davis e da Carolina Maria de Jesus, com mais em evidência, e o resto uma estante de livros com vários livros atrás. Bem, então, antes de tudo eu queria dizer que eu sou professora, sou intérprete de Libras e sou autista, então, e sou uma mulher negra, então eu não consigo desvincular da minha história de vida o capacitismo, né, do racismo. É muito comum, eu sou mãe de um menino autista, e é muito comum, durante muito tempo, eu não consegui entender como que as demandas dele eram diferentes das outras pessoas com deficiência, quando eram brancos. Por exemplo, um autista, um garoto autista branco tem uma outra realidade do meu filho, que é um garoto autista negro. Ele foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses, e a gente passou muito tempo com as pessoas falando que ele tinha 1 ano e meio, que ele era mal educado, que ele não tinha educação, porque ele não correspondia às questões da sociedade. E aí eu achava aquilo, assim, absurdo, porque, afinal, que tipo de educação faltou para uma criança preta de 1 ano e 5 meses? Né? Se alguém educa de uma outra maneira, né, que não seja só os cuidados ali, o carinho e o afeto, por que meu filho era tido como mal educado, né? Então, é importante entender que o meu olhar, ele é totalmente, para as pessoas com deficiência e para o capacitismo, ele é totalmente relacionado à raça, porque é a experiência que eu tenho disso. Durante muito tempo, eu fui taxada de agressiva, de petulante. Por quê? Porque eu era uma mulher preta, com interesses restritos, porque o autismo tem isso, então meu interesse, meu hiperfoco sempre foi raça e racismo, então eu sempre falei em todos os ambientes disso. Quem é autista e estiver me vendo vai entender que a gente não consegue muito desvincular esse hiperfoco, né? A gente eu até brinco que a pessoa fala racismo ou raça perto de mim, eu debulho um monte de informação. Mas isso vem por conta do meu autismo, e eu tenho muito orgulho disso, assim. Tudo que eu construí durante muito tempo foi exatamente baseado no meu hiperfoco e pela excelência que eu tive em estudar a fundo, né, esses temas e por aí vai. Eu queria primeiro tentar explicar um pouquinho sobre o que é capacitismo, né? A Fer falou aqui de acessibilidade, de desenho universal, no âmbito de acessibilidade mesmo, né? Que é basicamente o mínimo. Você precisa garantir que todas as pessoas, as múltiplas pessoas, a diversidade de pessoas tenham acesso àquele conteúdo, ao que você está falando, ou a qualquer conteúdo, que eles têm o direito de escolher qual conteúdo vão consumir ou não, ou vão escolher, porque esse acesso não é garantido, porque assim, se você só tem um conteúdo acessível, a pessoa não tem direito de escolha, então ela só vai ter acesso àquele tipo de informação. E eu trago uma outra realidade do capacitismo, que são das pessoas neurodiversas, que ela é muito mais, ela quer o quesito de opressão mesmo, da mesma maneira que as pessoas trans, que as pessoas negras sofrem, o capacitismo atravessa e esmaga as pessoas com deficiência. Quando a gente simplesmente subjuga a capacidade de uma pessoa com deficiência, quando a gente não entende que a pessoa vem antes da deficiência, quando a gente aplica o modelo biomédico, né, que a gente atrela a deficiência apenas à medicina, e aí eu não sou médico, por exemplo, eu falo agora do lugar de professora, eu não sou médico e eu não tenho como saber o que eu vou fazer com esse aluno de inclusão. Né? Não, antes de ser aluno de inclusão, ele é um aluno, a gente precisa começar a rever essas posturas de modelo biomédico mesmo, e que é trazido para dentro da escola, sabe? A gente traz muito essa questão médica, uma frase que eu sempre digo sobre educação inclusiva, que eu recebo muito de professores, o que eu posso fazer para adaptar a aula para o meu aluno? Não existe adaptação. Adaptação é feito dentro da sala do AE, é feito nas terapias
O que existe é inclusão. Adaptar é diferente de incluir, porque adaptar requer que você faça coisas fora do que você já costuma fazer. Incluir é quando você vira a chave da sua cabeça e fala, vou sentar e produzir minha aula, eu já vou pensar em descrever uma imagem porque eu tenho um aluno com baixa visão em sala de aula. Isso é incluir, porque o seu aluno está recebendo o mesmo conteúdo, o seu aluno está recebendo a mesma construção, e aí você está incluindo. Então, e todo esse debate, ele vem do capacitismo, né? A gente precisa começar a falar sobre o capacitismo, porque a gente entende toda uma questão estrutural que cerca as pessoas com deficiência. Então, no caso das pessoas autistas, a gente sofre muito, por exemplo, eu fui diagnosticada grande já, né? Então, passei a infância inteira sendo autista, porque eu não adquiri autismo, mas eu passei a infância inteira sendo autista, sendo massacrada por uma sociedade racista e capacitista, e aí eu fui diagnosticada com N coisas. Então, por exemplo, já fui diagnosticada com bipolaridade, TAG, ansiedade, tudo. Eu tinha tudo isso junto, mas eu não tinha autismo. Autismo não era para mim, autismo não é coisa para gente preta, autismo não é coisa para mulher. Autismo você só é autista se você for um super gênio, como o Shawn Mendes lá do Bom Doutor. Então, se você não for aquilo, você não é autista. Ou então a gente ouve muito dentro do movimento da neurodiversidade que, se você não é aquilo, você é um autista leve, e autistas em grau, e eu não gosto de falar grau, mas eu não consigo pensar em outra palavra, né, em nível mesmo de suporte leve, ainda são autistas e ainda sofrem com todas as questões do capacitismo na sociedade. Então, é importante a gente dar esse parecer, né, racializar até essa questão das pessoas com deficiência preta, porque a experiência é diferente para a gente. A gente não tem o direito, de uma maneira, por exemplo, as pessoas com deficiência branca falam muito sobre a questão de ser angelizados, né? Um anjinho, um intocável, não tem direito à sexualidade, não tem direito à autonomia, não tem direito a nada. E nós, pessoas pretas, somos taxados muito como agressivos. Então, a sociedade não tem piedade da pessoa preta com deficiência, né? É muito comum você ver essa realidade dentro dos movimentos, sobretudo nos movimentos em outros países, em que pessoas pretas são agredidas por policiais e, igualmente, pessoas sem deficiência. E as outras pessoas brancas, quando estão em protesto, não são agredidas, são tratadas de uma outra maneira. Então, nós, pretos com deficiência, temos uma realidade um pouco diferente. Trazendo isso para a nossa realidade, assim, para nossa região, é muito importante a gente pensar em soluções formativas mesmo. E eu acredito muito na educação, acho que isso é até uma questão, para eu ser professora, eu acredito muito que aonde precisa mudar tudo é onde começa o preconceito, que é dentro do ambiente escolar. Não dá para a gente desassociar a sociedade ou a forma como a sociedade enxerga a sociedade se a gente não falar da escola. Então, eu acredito que formando professores anticapacitistas, trazendo esse discurso, falando de protagonismo das pessoas com deficiência, para que elas tragam as suas demandas, né? A gente vai conseguir entender e dialogar e incluir, sabe? Eu acho que para além, porque geralmente colocam a inclusão, né, só na caixinha da acessibilidade, que é extremamente importante, mas ela não atinge a todas as pessoas com deficiência. Eu, durante muito tempo, precisei mesmo de suporte para entender algumas questões dentro da escola. Eu não entendia muito bem as relações, eu não entendia muito bem o que o professor falava, mas aí o professor falava assim, se você me perguntar 30 vezes eu irei responder. E aí, se eu não entendia, na minha cabeça, como eu tenho dificuldade de comunicação, se ele falou que eu tinha que perguntar 30 vezes, não tinha problema eu perguntar 5, 6 vezes. Porque, afinal, o limite dele era 30. Então, e durante muito tempo eu fui taxada como petulante. Já ouvi de professores, inclusive, que eu era enjoada, que tinha nojo de mim, na verdade. Então, olha isso. Então, a gente precisa começar a pensar e a partir que, de fato, mude em ações formativas mesmo, porque às vezes os próprios professores não sabem, não enxergam, não entendem o que é ser anticapacitista.
né? O aluno de inclusão, isso daí o aluno de inclusão entrou lá na sala, o aluno de inclusão tá lá na minha sala, sabe? Então é importante a gente pensar por esse viés, porque para além de autista, eu sou professora, eu sou mãe, então eu vejo todas essas realidades unindo, e eu vejo que durante muito tempo eu não consegui definir até hoje, depois do meu diagnóstico, do que exatamente eu fui atravessada. Será que eu fui atravessada de racismo? Será que isso foi capacitismo? Ou será que isso foi racismo? O que será que foi? Não sei, porque eu fui oprimida dessas duas maneiras, tanto do capacitismo quanto do racismo. Então eu olho com um olhar muito racializado, um recorte mesmo ali eu faço e penso, e vou além até para as questões que eu não vou lembrar o nome, mas ela colocou na primeira fala, sobre a questão do encarceramento mesmo, né? Quantos meninos estão sendo marginalizados e são meninos neurodiversos, são meninos autistas, né? Por uma crise ou por um acesso de uma crise agressiva, foram taxados como marginais. Quantos meninos pretos não devem estar em várias instituições, né? A gente começa a pensar sobre isso e se questionar. Não temos no Brasil um marcador que indique que as pessoas pretas com deficiência morrem e do que morrem. O mapa da violência sai e nós não indicamos as pessoas com deficiência. Então, quer dizer, não morre pessoa preta com deficiência de agressão policial? Eu posso parar essa live aqui e contar 3 casos que eu fiquei sabendo por alto. Então, morrem, não estamos sendo contabilizados. Então, é importante pensar também a acessibilidade e o capacitismo por um viés de salvar vidas. Se a gente não começar a incluir, ter um olhar mais cuidadoso, uma equipe preparada, né? Uma equipe que não leve só em consideração o modelo biomédico, que leve em consideração o modelo social, que leve em consideração que aquela criança autista, ela é autista, mas ela é uma pessoa e que ela tem as particularidades dela, tudo isso vai fazer total sentido quando a gente tem esse olhar um pouco mais social sobre a pessoa com deficiência e tira esse olhar médico. Porque se for parar para pensar, as pessoas tendem a dizer muito disso, né? Ter uma deficiência é um problema ou um probleminha. Não é problema você ser deficiente. Há outras coisas. É problema você ser mau caráter. Agora, você ser deficiente não é problema. Você ser uma pessoa com deficiência não é problema. O problema do meu filho não é o autismo. O problema do meu filho é a sociedade excludente. Não é problema do meu filho. Então, a gente precisa começar a pensar exatamente nisso. Durante muito tempo, e aqui eu falo como as mães, eu me culpei porque eu achava que o meu filho autista tinha algum problema e que talvez eu tivesse gerado uma criança defeituosa com problema. Eu passei muito tempo pensando nisso. Mas hoje eu entendo. E já passei muito tempo dizendo também, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Hoje eu digo, não dá para desassociar o autismo do meu filho. Se meu filho Luiz não fosse autista, ele seria uma pessoa completamente diferente e ele não seria meu filho. E eu o amo da maneira que ele é, porque o problema não é o autismo. O problema é eu não ter condições financeiras para pagar um tratamento decente porque a prefeitura ou porque o governo, o Estado não os fornece, que é direito garantido dos meus filhos. Então, a minha fala é mais ou menos essa. Ai, maravilha, Luciana. Foi uma fala muito forte, muito potente mesmo, que a gente tem que levar muito em consideração isso aí. A questão do respeito e como a acessibilidade é apenas uma faceta no que tange o capacitismo. Ela não encerra a questão toda sozinha. Vou deixar a Luciana um pouquinho agora na sala de espera e vou passar a palavra para Vivi Mazotti. Espera aí, deixa eu só conseguir fazer. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vivi. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Muito feliz pela minha, né, por a minha causa estar incluída aí como tema, que geralmente é uma
causa pouco vista, pouco debatida, e por isso eu estou muito feliz. Eu sou mulher, cis, sou branca, tenho a pele bem clara, os olhos claros, estou usando óculos, meus óculos têm a armação pink, tenho cabelo comprido, castanho claro, e eu sou gorda. Aliás, eu sou gorda, eu não sou gordinha, eu não sou fofinha, nem fortinha, eu sou gorda. Eu estou usando uma blusa azul escura, do meu lado tem uma janela e atrás de mim tem uma parede branca com uma prateleira rosa. Enfim, eu sou atriz, tenho 42 anos e há 28 anos eu atuo nessa profissão, sou atriz de teatro e eu pertenço a um grupo chamado Gatos Gordos, que é um grupo exclusivamente com atores gordos, né? O nosso grupo, ele nasceu da vontade que a gente tinha em poder escolher os papéis que a gente viria fazer no palco, no teatro, porque o teatro, assim como acho que a vida, talvez, geralmente ele escolhe o lugar onde as pessoas gordas devem estar, né? Geralmente a pessoa gorda, ela faz o papel da amiga engraçada, ou o papel daquela empregada engraçada, folgada, bem caricata, né? Ou a bruxa malvada. E a gente queria poder sair desse lugar que a gente ocupa há tantos anos e a gente queria poder fazer outros papéis. A gente podia, a gente deve ocupar outros lugares e por isso que a gente montou esse grupo. Um espetáculo que a gente faz agora é o espetáculo Mundo Redondinho, que é um espetáculo infantil, e eu faço uma princesa, que eu acho que a gente não conhece, né, nenhuma princesa gorda. Eu faço uma princesa destemida, que é a heroína da peça, e ela viaja ao mundo para salvar o reino onde ela vive. Parece uma historinha como outra qualquer, mas se quando eu era criança eu tivesse, né, a oportunidade de ter conhecido uma princesa gorda, eu acredito que a minha vida teria tido um outro rumo, uma outra história, e eu acredito que muito sofrimento podia ter sido evitado, porque quando a gente não se enxerga no teatro, não se enxerga na televisão, não se enxerga nas histórias, a gente fica achando que a gente não pertence a esse mundo, né? E por muitos anos eu fiquei achando que eu não pertencia, e por isso eu tinha que mudar para poder me encaixar nesse mundo. E agora eu acho que o que eu faço é muito bonito, porque as meninas que são como eu, elas podem se ver salvando o reino delas, assim como eu faço. A questão da gordofobia é uma questão, um preconceito muito difícil da gente falar, da gente combater, porque é um preconceito que ele é sustentado pela medicina, né? A gente sempre está muito preocupado, entre aspas, com a saúde da pessoa gorda. A gente não está preocupado se o meu amigo, aquele amigo que só come batata frita, se ele é saudável, se ele não é saudável, se ele for magro. Agora, se ele for gordo, aí sim eu sou muito preocupada com a saúde dessa pessoa, então eu sempre quero opinar na saúde dela. A questão se o gordo é saudável ou se ele não é saudável, não me diz respeito, né, à saúde do outro. Eu não posso opinar, nem interferir, nem julgar, porque eu não sou médica, eu sou atriz. Porque sempre que a gente vai falar sobre gordofobia, entra nessa questão da saúde. E eu sempre gosto de afirmar que
o meu papel não é julgar, nem falar se é saudável, se não é saudável, porque eu nem posso, eu nem sou apta para isso. Agora, eu sou atriz e eu posso ver e retratar o mundo que eu vivo. E o que eu digo é que as pessoas gordas existem. Uma vez elas existindo, elas precisam caber no mundo. Caber no mundo, eu digo, no sentido de acessibilidade, que parece assim, nossa, a gente está falando ainda de acessibilidade? Sim. No mundo de hoje, a pessoa gorda não tem acesso a muitas coisas, né? A acessibilidade no sentido de se ela vai pegar um transporte público, ela não passa na roleta, ela não consegue sentar no banco, se ela senta num banco duplo, ninguém quer sentar do lado dela. Acessibilidade no hospital, que não tem aparelho para medir a pressão, não tem maca que aguente, não tem camisola que sirva. Acessibilidade na escola, que aquela carteira que a mesinha é grudada, também a pessoa gorda não entra ali. Acessibilidade em bar, restaurante, igreja, onde tem aquelas cadeiras de plástico, não pode sentar. É um direito que é tirado do gordo, porque se você chega em uma igreja e aí tem uma cadeira de plástico, você não pode sentar. É um direito que uma outra pessoa tem e você não tem. E também a pessoa gorda ela deve existir no sentido de respeito, né? A partir do momento que a gente julga que aquela pessoa tem que viver a partir do que eu acho que é bom para mim, aquela pessoa tem que viver desse jeito, porque eu acho que ela vai ser melhor, ela está sendo desrespeitada no gosto dela, de ela querer viver do jeito que ela bem entende, do jeito que ela escolheu para ela. Então, esse direito de poder escolher também nos é tirado, né? Então é isso assim que eu queria colocar. E por último, eu acho que eu gostaria de propor que cada um repensasse muito essa questão, porque a gente sempre acha que é uma questão, é uma coisa que é meio sem importância, porque, se a pessoa é gorda, por que ela não emagrece, então, já que ela quer tanto um lugar no mundo? Porque não é mais fácil ela emagrecer e daí ela vai caber na cadeira? Não é mais fácil? Não, não é mais fácil. Tem muitas questões que as pessoas passam e que também não diz respeito a ninguém e que eu não vou ficar falando uma por uma, e essas pessoas merecem respeito, a gente merece respeito, e por isso eu acho que cada um poderia repensar nas atitudes, repensar na piada, na brincadeira, porque o gordo, ele tem muito lugar na piada, porque é uma forma que os gordos eles é uma forma que eles conseguem para meio que se defender, né? Então poder rir de si mesmo, falar muito do seu corpo, do seu corpo mesmo, para poder fazer uma piada e com isso se defender de ser excluído, tal. Então eu acho que é um momento bem legal da gente repensar sobre tudo isso. E eu fiquei muito feliz dessa causa estar inclusa aqui. Muito obrigada. Obrigada, Vivi, muito obrigada. Eu queria tirar um minutinho para falar um pouquinho, pegar uma carona na fala da Vivi, porque eu também tenho vivência como mulher gorda. Ainda que a gordofobia também haja em espectros, exista a tal da passabilidade, eu sou, às vezes, o que é considerado dentro do espectro a gorda menor, que significa? É a pessoa que veste 46, que é aquela coisa assim.
para o padrão da indústria têxtil, é considerado plus size. Se eu vou numa loja, entre muitas aspas, comum, é bem capaz de não ter o meu tamanho. Mas quando a gente fala nessa questão das macas e das cadeiras, vejo muito isso aí com as cadeiras dos ônibus, cadeiras dos cinemas. Nessa questão, a minha vivência direta não é desta necessidade, com mobilidade e cadeiras. Mas, ainda assim, eu vivencio a gordofobia, eu fiz o bingo inteiro, sabe o bingo da gorda? Ah, você é bonita de rosto, se emagrecesse ficaria linda. Eu já escutei tudo isso aí também. E é mais pesado do que parece, enquanto a gente cresce. E, de verdade, a gente não vê representatividade nenhuma. Eu não sei se essa vivência é tão comum entre mulheres gordas, mas eu já conversei com várias e ela me parece ser bastante extensa. A gente, quando é criança, quando vai se imaginar adulta, a gente se imagina uma adulta magra. A gente pensa assim, como vai ser quando eu for adulta? A gente projeta uma adulta magra. A gente não vê uma adulta gorda fazendo, sei o quê, trabalhando, ou usando um vestido de noiva, não sei, importa, o que você quiser fazer. Mas a gente não pensa nessas possibilidades como adulta gorda. A gente cria a versão magra de nós mesmas como uma projeção de futuro. E isso é muito complicado, isso é psicologicamente muito doloroso. Não sei se vocês já assistiram uma série inglesa chamada My Mad Fat Diary. Tem uma cena muito forte em que ela sonha, né, imagina, ela tira a roupa de gorda dela e aí entra uma atriz magra para fazer o papel nesse momento. É como se a gorda fosse uma roupa que você tira, você fosse magra por dentro. E o que seria isso, não é? É uma questão bem complicada e bem forte relacionada ao padrão que impõe para a gente. A gente acha que o futuro de ser uma mulher é ser uma mulher magra em algum momento, e se a gente não conseguiu ainda, porque a gente não venceu ainda. E isso tem que ser combatido. Parabéns, Vivi, muito obrigada por trazer isso de uma forma tão poderosa. Vou passar aqui a palavra agora para Sami Fortes. Primeiramente, boa noite a todos, a todas e a todes. Me chamo Sami Fortes, sou uma mulher trans, negra, indígena, militante, ativista. Faço um trabalho árduo, né? E pela militância, para políticas públicas, para que enxerguem nossos corpos invisíveis. De antemão, gostaria de agradecer a todos do Cardume por esse momento de fala. Isso eu acho de sumar importância, porque durante muitos anos a minha população TT, que a gente chama, né, que são travestis transexuais, foram ouvidas por outras bocas, por outras pessoas, né, por outros corpos. Corpos que não são matáveis, corpos que não são marginalizados e muito menos hipersexualizados. Então, muito obrigada por essa oportunidade de fala, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a nossa população. Eu sou negra, sou morena, tenho cabelos compridos, uso franja, estou com argolas, um vestido azul, minhas unhas também estão azul. Aqui, a parede atrás aqui na minha sala é branca, e aqui, eu vou tentar mostrar aqui, tem uma mandala feita por mim mesma, porque a minha formação acadêmica é artes plásticas, amo a arte, amo a vida, e vamos lá então. A minha militância, a minha vivência, né, trouxe toda essa questão de eu ser sempre a voz das mulheres trans e travestis da cidade de Jundiaí. Como já disse, somos corpos matáveis, corpos infelizmente marginalizados, corpos exclusos da sociedade em todas as esferas. Muitas pessoas ainda tentam, né, falar para mim, mas Sam, isso aí não é mimimi, isso não é a questão de simplesmente você se passar por vítima, né, vitimismo. Gente, são corpos matáveis. Somos exclusas desde a infância. Eu ainda me sinto um pouco privilegiada, né? Porque eu nasci numa família que me aceitou, eu tive esse acolhimento. Mas 94% das minhas manas travestis e transexuais são expulsos de casa.
muito jovens, na infância ainda, né? E aí nós temos a exclusão também, não só no seio familiar, como na escola. Educação, a gente, infelizmente, acaba não tendo essa oportunidade de ter educação, de participar da educação, porque sofremos bullying. Eu me lembro que, enquanto criança e adolescente, eu, trans, né, porque já nasci, né, outra coisa que também eu acho bem interessante a gente falar, é quando fala assim, me perguntam para mim, Sami, quando você se tornou trans? Gente, eu não me tornei, eu nasci trans. A pessoa trans, ela nasce, né? Ela nasce trans. E aí a minha pergunta, ela vem de uma pergunta para a pessoa que me pergunta o porquê e quando eu nasci, quando eu me tornei trans. Simplesmente eu pergunto, quando você nasceu, o que falaram que você era? Né? Homem ou mulher? E aí, quando você se tornou homem ou mulher? Não, eu nasci assim. Então, trans é a mesma situação. Então, voltando na escola, na minha infância e adolescência, é tão difícil você conseguir fazer essa inclusão, né, e se entender, né, ter a sua identidade já garantida, porque eu tinha medo, eu não tomava água, né, na escola eu não tomava água. Por que você não tomava água, Sami? Porque eu não queria, eu não podia ir ao banheiro que eu me sentia bem, entendeu? Se eu fosse no banheiro masculino, eu era agredida. No banheiro feminino, eu não podia entrar. Então, eu deixava de tomar água, eu ficava apertada até sair a hora de ir para casa. Era um alívio para mim. As atividades também masculinas, eu falava assim, gente, por que eu sou diferente? Por que essa situação? Isso eu estou falando, eu me esqueci de falar a minha idade, né? Eu tenho 43 anos hoje, e eu estou falando coisas de 30, 35 anos atrás. Então, a questão trans não era tão, né, divulgada, não era tão falada. Então, o que acaba acontecendo? Eu sempre tive a minha infância, a minha adolescência sempre muito fechada. As pessoas costumam dizer, os profissionais de psiquiatria e psicologia falam que nós, pessoas trans, nós vivemos no mundo da Alice, né? É um mundo imaginário nosso, porque se eu não sou inclusa no mundo que eu me identifico, que no caso seria o universo feminino, no masculino eu não vou ficar porque eu sou agredida. Então, eu passei muito tempo pensando e tentando entender o porquê dessa minha diferença. Por que eu não era aceita no grupo, né, das meninas, que era ali onde eu me sentia muito bem. Eu venho com uma problemática, né? Tive o privilégio de ter uma família que me acolheu, mas em compensação eu venho de uma família gaúcha, e os gaúchos são muito tradicionais, né? São mega conservadores, e meu pai e a família do meu pai, todos militares do exército. Então, aquela cobrança, né? Sabe, de você ser parte integrante da família tradicional era constante, foi constante durante todo o tempo. Não dentro de casa, mas sim dos familiares. Como toda família tradicional gaúcha, nós nos reuníamos finais de semana, no domingo, para fazer um bom churrasco gaúcho, né? E eu me lembro que eu, brincando com os meus primos, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, os meus tios olhavam para o meu pai e falavam assim, para o meu pai e para minha mãe falavam assim, esse guri, porque lá falam guri e guria, né? Não é menino nem menina. Esse guri, ele é diferente, esse guri é estranho, esse guri é fresco, né? E eu olhava aquela situação e olhava automaticamente para a fisionomia, para a feição dos meus pais. Me preocupava não o que estavam falando para mim, né? O que estavam apontando para mim, mas me preocupava os meus pais. Com 12 anos de idade, então eu fui submetida a ir para fazer exames, porque algo acontecia com aquele menino, com aquele guri diferente. 12 anos de idade, os meus pais me levaram para um hospital militar, onde os médicos, todos militares, fizeram uma série de exames. O último exame que nós fizemos na questão foi o exame de hormônios, né? Eu acho que é de conhecimento de todos que todo ser humano tem hormônios femininos e masculinos no corpo. A mulher tem hormônios
uma porcentagem maior de hormônio feminino, mas também tem um hormônio masculino no corpo. E o homem vice-versa. O resultado dos meus exames, com 12 anos de idade, deu 73,4% de hormônio feminino natural no meu corpo. Então, há 35 anos atrás, aquilo era simplesmente, gente, quem é, né? O que é este corpo? Então, foi feito algum estudo, isso lá no Rio Grande do Sul, e foi dado o veredito, meu pai de um lado, minha mãe do outro, e os médicos falaram, nós estamos falando de uma criança trans. Minha mãe desmaiou de um lado, meu pai suava frio e só perguntou, qual é a solução? Tem solução? Né? E eu fui submetida durante 1 ano a tomar hormônio masculino no meu corpo, porque os médicos achavam que simplesmente aplicando hormônio masculino no meu corpo, eu deixaria de ser trans. Mal sabiam eles que a questão está aqui, né? A minha identidade de gênero, a minha opção sexual, a minha orientação sexual, ela estava aqui, na minha cabeça, na minha mente. Então, independente de hormônio masculino pode fazer qualquer situação, não adianta. Quem é, é. E essa minha luta, ela foi constante durante todo esse tempo, porque, infelizmente, eu sempre costumo dizer que eu venho trazendo, durante muitos anos, há 43 anos, corpos invisíveis. Eu sofro a desigualdade de gênero por ser mulher, eu sofro a transfobia por ser trans, eu sofro o racismo por ser negra, e aquela questão que a Vivi até comentou, e a Luciana também falou, né, sobre o estereótipo, né, da mulher, da pessoa na sociedade ser aceita, eu sempre busquei aquela situação de corpo perfeito da mulher, porque eu queria chegar ao máximo para não ter a minha exclusão na sociedade. Com isso, com 36 anos, eu vim a conhecer o 4º corpo invisível no meu corpo, que é o corpo gordo. Eu tive um distúrbio hormonal aos 36 anos, porque, não sei se também é conhecimento de todo mundo, de todos presentes aqui, que o corpo trans, ele não tem acesso à saúde. Infelizmente, nós somos exclusas até na saúde. Então, hoje, uma das maiores lutas que a gente tem é que realmente a gente consiga ter esse acesso e o respeito. Durante 2 anos, eu venho fazendo um trabalho aqui na cidade de Jundiaí, de visitar, fazendo um curso de capacitação e qualificação a cada UBS. A cada UBS a gente vem trazendo um trabalho para todos os colaboradores das UBSs, porque não é só questão de você ser aceita, as pessoas têm que entender quem você é, e principalmente respeitar, né? A gente não vem buscando, sabe, tirar lugar da mulher cis, ou do homem cis, né, o homem trans na questão, simplesmente a gente está buscando os direitos que foram tirados das nossas vidas. Então, uma das políticas públicas que a gente mais busca e que a gente briga nas nossas vidas é que a gente consiga ter essa inclusão na saúde e que a gente possa ter os nossos corpos respeitados e podemos entrar em qualquer órgão público, em qualquer local, né? Então, assim, infelizmente, hoje, a estatística que nós temos é muito triste, é muito grande e é muito pesada, né? Nós estamos falando que eu vivo numa cidade, principalmente Jundiaí, né? Uma cidade elitista, uma cidade machista, uma cidade racista, uma cidade homofóbica e transfóbica, certo? Mas eu estou falando no país. A estatística que eu trago hoje para vocês é que, infelizmente, no ranking mundial, o Brasil, o nosso lindo e maravilhoso Brasil, é o país que mais mata pessoas trans. E a estatística mais triste ainda é saber que corpos trans conseguem viver no nosso país até 35 anos. Eu estou quebrando o tabu, estou resistindo aí, né? Brinco muito falando que eu estou fazendo hora extra já aqui, né? Mas enquanto eu for resistência, serei resistência. Outra situação que eu acho muito importante é a inclusão na educação. Todo mundo fala assim, a maioria das travestis acabam indo para a prostituição, por quê? Porque gostam, né, do sexo. Não. É porque todas as portas que a gente bate,
se fecham quando vê os nossos corpos. Então são corpos realmente invisíveis, invisibilizados. A educação ela é tirada da gente na infância, na adolescência, e por isso não temos mulheres trans e travestis capacitadas, com capacitação e com qualificação para conseguir pegar um cargo numa ADM, num RH, e são pouquíssimas as mulheres trans que eu conheço que conseguiram até hoje fazer essas inclusões em faculdade, em educação e, enfim, na empregabilidade. O meu caso, apesar de ter tido o privilégio de ter feito uma faculdade, eu sofri até na questão da facu. No primeiro dia de faculdade, eu fui chamada pelo reitor da faculdade na sala dele. Eu fui até a sala dele e ele me apresentou 5 folhas, 5 papéis na minha frente. Era um termo de compromisso do qual eu comecei a ler, eu fiquei impressionada, porque ele pedia, ali naquele termo de compromisso, falava que eu não podia usar decote, eu não podia usar roupa justa, eu não podia usar roupa curta, eu tinha que esconder o máximo meu corpo para poder fazer essa inclusão na minha faculdade. Então, quer dizer, todas as cláusulas que tinham naquele termo de compromisso era para simplesmente falar, nós não queremos você aqui. Pois eu assinei o termo de compromisso, fui, confesso para vocês que lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o verão ele é muito quente. No primeiro ano eu sofri, segurei firme, no segundo ano eu já comecei a usar um decotinho aqui, uma roupinha mais leve aqui. No quarto, no final da minha faculdade, eu fui a oradora da minha turma. Então, assim, todos esses tabus que a gente vem quebrando, que a gente vem ultrapassando essas barreiras, são sinais que realmente, hoje eu sei que todo o preconceito estrutural de todos esses corpos que eu carrego aqui no meu corpo, eles me servem de escada para poder alcançar os meus objetivos. E é mais ou menos assim que a gente vem lutando, trazendo políticas públicas, trazendo as demandas da população TT, e eu falo hoje não somente da população TT, né? Eu falo da população LGBTQIA+. Em 2017, eu me tornei delegada federal da saúde da mulher, aqui no município, passei na regional, passei na estadual, e pude ter a oportunidade, em 2017, ir em Brasília e conseguir concluir 18 decretos voltados para a mulher. Então, eu fui representante, saí de Jundiaí e gritei por todas nós mulheres lá em Brasília. Conseguimos fazer 18 decretos e essa minha luta desde 2017 está sendo essa. É trazer saúde para as mulheres. Ok? Muito obrigada pela oportunidade. Ainda tenho tempo de fala, porque se me deixar eu falo a noite inteira. Já estava encerrando mesmo para passar a palavra. Infelizmente. Assim, eu só vou terminar rapidinho. Eu só vou terminar rapidinho trazendo as estatísticas das bandeiras que eu trago e milito, tá bom? A estatística de LGBTs. Segundo dados do relatório das mortes violentas de LGBTs no Brasil, em 2019, do Grupo Gay da Bahia, a cada 26 horas um LGBT é morto no Brasil. O Brasil é campeão em crime por LGBTfobia. Mortes de pessoas trans geralmente ocorrem com requintes de crueldade, desfalação e descaracterização. Em 2020, os assassinatos de pessoas trans subiram 48%, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil. Mulheres. Casos de feminicídio cresceram 22% em 12 estados durante a pandemia. Violência contra mulheres subiu 44,9%, foi de 6.775 para 9.817 casos de março de 2019 a março de 2020. Feminicídio foi de 13 para 19 casos, 46% de aumento, segundo a Agência Brasil. Em média, a cada 7 horas, uma mulher é morta no nosso país. Negros. Segundo a Atlas da Violência de 2019, a cada 23 horas,
um jovem negro é morto no nosso país. O Brasil tem uma média de 13 homicídios por dia. 66% de todas as mulheres assassinadas no Brasil são negras. 40% das mortes de mulheres são dentro da própria casa. Muito obrigado e deixo aí a reflexão dessas tristes estatísticas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sami. Que pena que a gente tem um tempo limitado. Eu te ouviria por muito mais tempo ainda, mas vamos ter outras oportunidades de te ouvir. Vou passar a palavra aqui agora para Joana. Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Joana, eu sou uma mulher cis, estou vestindo uma blusa branca, sou negra, estou de óculos, né? Estou na sala da minha casa, atrás de mim tem um pedaço da estante, né, que tem alguns bonequinhos que eu trouxe de uma viagem ao Nordeste, né? Assim, gosto muito da cultura popular, né? Em especial da cultura negra, né? E hoje, assim, depois de ouvir essas falas tão potentes, né, fica até difícil a gente aqui se colocar. Eu trabalhei por 26 anos na prefeitura de Jundiaí como assistente social e tanto na minha trajetória pessoal como na minha trajetória profissional, a questão das discriminações, tanto a questão do racismo, como a questão das discriminações das pessoas que chegavam ao atendimento social, a gente tem bem nítido, né? É sabido, né, que a maioria das pessoas que são atendidas pela política de assistência são pessoas que, na sua maioria, elas são atravessadas por exclusões, né? Quer sejam a exclusão com relação à questão da cor, quer seja a exclusão por conta da deficiência, por conta da sua orientação sexual, né? Então, assim, a gente tem no atendimento das políticas públicas que tem um olhar, né, que eu posso confessar que ele é novo, né? Na verdade, assim, as políticas públicas vêm nos últimos, eu diria, nos últimos 10 ou 15 anos, então, né, quando você fala de 10, 15 anos de um olhar mais pessoal em si, nos atendimentos, isso é nada, né? Então, assim, a gente está engatinhando enquanto sociedade no atendimento, né? A todas as falas aqui, né, elas se reportaram a isso, né? Então, as dificuldades que nós negros temos, que a pessoa com deficiência tem, que a pessoa trans tem, que a pessoa gorda tem, de uma forma ou de outra, isso vai cair nas políticas públicas, né? E se o profissional que está ali, ele não tiver esse olhar, ele não tiver uma forma de ver aquilo como uma discriminação, uma exclusão, a pessoa vai ser vitimizada novamente, né? Então, eu trabalhei um tempo com a questão da população de rua, e eu lembro que, na época, assim, isso ocorreu há 4 anos atrás, que nós começamos a discutir a questão de como se faz o acolhimento à pessoa transgênero no serviço público de acolhimento à população de rua, né? E foi uma discussão muito complicada, não por conta dos usuários do serviço,
mas por conta dos profissionais, dos equipamentos, né? Como que eu vou colocar uma pessoa trans num quarto de mulher, né? Quando você faz o acolhimento de uma mulher, eu não me lembro, assim, eu trabalhei no serviço, assim, durante 4 anos, eu trabalhei como diretora da proteção especial, e a proteção especial é a parte da assistência que trata a questão da criança que vai ser acolhida, da pessoa em população de rua, né, do jovem que está em conflito com a lei, né, e eu lembro que assim, a gente, Jundiaí tem uma casa de acolhimento à mulher vítima de violência, e a gente, quando pensou o serviço foi pensado para a mulher vítima de violência, ela não foi pensada, e se a gente tiver que acolher uma pessoa transgênero. E eu lembro que quando a gente fez essa discussão com a equipe falou, a casa não tem espaço, e a gente teve que falar, a casa tem espaço, porque é uma mulher, ela se reconhece como mulher, e ela tem que ser atendida como uma mulher, né? Então, assim, às vezes, para o profissional que está ali, né, na ponta, às vezes é complicado, mas a partir do momento que você começa a discutir, né, que você faz essa discussão com a equipe, você percebe que ela se percebe enquanto muitas vezes, né, ela se percebe que ela está discriminando e ela procura, às vezes, virar essa chave, né? Então, acho que o que foi colocado aqui, né, com relação à questão de discriminação, os jovens negros, como a Sami bem trouxe a questão das estatísticas, né, a gente vive um genocídio da juventude negra, e no atendimento a jovens em conflito com a lei, a grande maioria dos atendidos, eles eram negros, né? Eles são negros, na verdade. E a gente vê o quanto que assim, a falta de oportunidade para nós, né, enquanto a falta de uma escola, a falta de uma família que consiga dar um apoio para esse jovem, ele acaba sendo determinante para que muitas vezes ocorra o envolvimento com atos infracionais, né? E na minha, assim, eu ouvindo vocês falando com relação à vivência pessoal, na minha vivência pessoal, é lógico que eu tive muitas e muitas situações de discriminação, né? Não tão fortes, né, como algumas falas aqui, mas na escola, realmente a gente percebe que às vezes a gente é a única, né, que está ali, que está ali ocupando aquele espaço, né, para a gente acessar uma faculdade. Eu fiz com muito custo, né, eu fiz uma faculdade particular, né, eu cursei a PUC de Campinas, alguns meses eu consegui a bolsa, alguns outros meses não, né, mas foi muito difícil assim, o cursar a faculdade, se bem que se você olhar a área de assistência social, você vai ver uma área que tem não majoritariamente, mas você tem muitas mulheres negras
que são assistentes sociais, né? E eu vejo que isso não é um acaso, né? A gente não, a gente tem como a questão que você vai tendo todas as dificuldades na sua vida e a assistência social, ela acaba sendo uma política que de alguma forma, ela atravessa todas as outras políticas, né? Então, para nós, mulheres negras, acessarmos, eu vejo, assim, fazer uma faculdade de serviço social também é uma forma de a gente atender o nosso povo, né? É uma forma de você, de alguma maneira, poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Eu lembro que, às vezes, quando eu estava atendendo alguns jovens, eles falavam que quando eu crescer, eu vou ser assistente social, que eu quero ser como você, né? Então, assim, você poder ser espelho, né, na vida de jovens, de crianças, é muito importante, né? Eu acho que todas as falas aqui, elas remetem à importância da representatividade, como é importante a gente ver o negro, o gordo, o trans, né, o deficiente em todas as áreas, porque se você não se vê na sociedade, né, às vezes as pessoas te colocam em algum lugar, né, e o lugar que essas pessoas se colocam são os menores lugares, vamos dizer assim, né? Então, eles reservam para a mulher negra, ou não que não sejam profissões dignas, tá? Mas reservam a mulher negra a questão de ser empregada, a questão de ser cuidadora, né? Reservam, como a Sami falou, às vezes acham que o trans ele só vai poder fazer programas, né? E a gente vê que muitas vezes, né, a fala, o olhar, ele é potente, porque quando você aponta para uma pessoa e fala, você não pode ser aquilo, se a pessoa introjeta aqui, né, se a pessoa introjeta que ela não é capaz, se ela não tem uma família que lhe dê suporte, aquilo vai se fazer verdade na vida da pessoa, né? Então, eu lembro que, eu não vou lembrar agora exatamente como, mas é como se fosse uma autodeterminação, né? O quanto que, às vezes, a sociedade nos colocam em alguns lugares, e que a gente, hoje, quando a gente fala tão enfaticamente, não, nós não somos só isso, nós podemos ser mais, e nós queremos ser mais, o quanto que isso, às vezes, acaba fazendo com que as pessoas, muitos falam, é mimimi, estão querendo aparecer, né? É muita visibilidade para esses temas, né? A sociedade sempre, de alguma forma, acomodou e acolheu, né? Então, assim, a voz, né? A importância de se dar voz, né? E não deixar outras pessoas falarem por cada um de nós, eu acho que isso é a coisa que mais importa, né? E que eu vejo que ultimamente, que por mais sofrido, que por muito que ainda a gente tenha que caminhar, eu acho que o que a gente vem, se a gente conseguiu alguma coisa, foi a possibilidade de falar, né? E a partir do momento que a gente
tem essa possibilidade, eu digo para você que ninguém mais vai tirar a possibilidade de cada um de nós falar por nós, né? A gente tem, é importante a gente ter as pessoas junto, né? Mas mais importante é as pessoas nos dar a oportunidade de, de sermos ouvidas, né? Eu acho que isso é o que mais importa, né? Eu acho que assim, eu hoje assim eu me sinto bastante gratificada por ter a oportunidade de estar nessa live, né? Que foi um espaço totalmente diferente do que eu já tenho ouvido, assim, os parabéns aí para o Cardume, né? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas das pessoas, conheço, né, alguns dos membros, mas conheço pessoalmente, né? E sei que vocês assim têm um olhar aí para a sociedade que realmente é o olhar necessário. É isso. Poxa, obrigada, Joana. Eu mesmo. Contribuiu bastante essa fala sua. Então, acho que agora a gente já pode partir para o encerramento, né? Eu vou tentar colocar 6 na tela juntas um pouquinho para dar um último tchau. Vamos ver se a internet vai colaborar com a gente. Mas antes, Ju, vou falar rapidinho. Só para falar que, assim, essa live ela está sendo feita dentro de um processo que a gente vem construindo, né? Nesse processo, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que é a Luciana, que eu não conhecia. Então, eu vou fazer questão de agradecer cada uma, porque eu achei essa live realmente muito, muito maravilhosa. Então, muito obrigada, Luciana. Você eu já vinha num processo de conhecer e você sempre surpreende. Muito obrigada, Joana. Você tem uma experiência, uma vivência que para a gente é fundamental. Você é uma pessoa que a gente do Cardume tem como uma grande inspiração. Muito obrigada, Fer, que também conheci nesse processo, né, de live, de Cardume. Muito obrigada, Vivi, que já tinha tido contato nas PLPs e aqui falou de forma brilhante de um tema que dificilmente a gente vê sendo incluído quando a gente discute políticas públicas e que é fundamental. Você falou absolutamente tudo que vocês passam e que isso passa batido. Entra a gestão, sai a gestão, isso nunca é falado. E por último, eu deixei a Sami, porque a gente já é companheira de luta há muito tempo, mas eu nunca vou deixar de agradecer você por, enfim, né? Você sabe que a nossa parceria já é antiga, mas você é uma pessoa que absolutamente todas as vezes que fala, eu me seguro porque eu fico muito emocionada. Acho que você é uma inspiração. É isso. Você é muito inspiradora, Sami. Muito obrigada. Eu quis agradecer cada uma, porque eu acho que são mulheres muito obrigada. Deus abençoe. Maravilha, gente. Então, também agradeço a cada uma. Cada fala aqui foi muito potente e foi uma peça fundamental para construir essa live, esse mosaico que foi essa live, e que eu acho que foi muito boa, muito sucesso. Vou tentar colocar todo mundo aqui, podem ativar os microfones, só para a gente dar um último tchau aqui rapidão, antes que a tecnologia nos barre. Muito obrigada, do fundo do coração. Obrigada. Beijo, até a próxima. Arrasou, Cardume. Gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.